Oi pessoal, graça e paz, mais uma vez estamos aqui para responder a pergunta do Quero Saber. A pergunta que nos foi feita hoje foi para saber o que Jesus estava dizendo ou queria dizer aos seus discípulos quando disse: eu entregarei a vocês as chaves do reino. Isso aconteceu no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 19, quando Jesus estava ali reunido com os escribas, os fariseus, estava reunido com seus discípulos, e os fariseus pediram a Jesus que ele provasse que era realmente aquele prometido de Deus, aquele que deveria vir como Messias, fazendo sinais. Na realidade, Jesus não fez os sinais para provar isso aos fariseus. Mas, num certo momento, Jesus estava a sós com seus discípulos, e ele perguntou aos seus discípulos o que o povo, o que as pessoas diziam sobre ele e achavam quem ele era. Alguns dos seus discípulos disseram: mestre, alguns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és João Batista, outros até mesmo dizem que tu és Elias. E Jesus, aproveitando esta oportunidade, pelas respostas que foram dadas pelos seus discípulos em relação ao povo, Jesus pergunta aos seus discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro prontamente se colocou à frente dos seus discípulos, dos seus amigos, dos seus colegas, e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus prontamente, vendo esta resposta de Pedro, disse: olha Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E ele disse: e tu se chamas Pedro, e através desta pedra, que pedra? Esta afirmação de que Jesus é o Cristo. Jesus disse: eu fundarei a minha igreja. E logo depois Jesus fala: e eu entregarei a vocês a chave dos céus, as chaves do reino. E o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E o que vocês desligarem na terra também será desligado no céu. Então a pergunta que você nos fez hoje: o que Jesus queria falar, queria dizer referente a estas chaves? As chaves do céu foi aquilo que ele trouxe. São as boas novas, são o evangelho. Jesus estava dizendo: Pedro, a partir de agora, nesta verdade que você falou que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós vamos fundar a igreja. E você será aquele que vai levar as boas novas aos judeus, aos gentios, e isso a gente encontra em Atos capítulo 2, Atos capítulo 10, quando ele se encontra com Cornélio como sendo um gentil. Então, as chaves do reino é exatamente a boa nova. As boas novas é a chave do reino de Deus. É o anúncio da vinda do Messias, do Filho prometido, daquele que veio resgatar o povo, daquele que veio dar a vida ao povo, para perdoar os pecados e fazer com que este povo se reconciliasse novamente com Deus. Então, respondendo à sua pergunta, o que Jesus queria dizer com as chaves do reino é: a chave do reino são as boas novas. Aquilo que nós vamos proclamar, o evangelho sendo proclamado para toda criatura, em toda nação, toda raça, em toda língua. Se você está interessado em continuar nos perguntando, eu queria encorajar você aqui no comentário do vídeo, deixar as suas perguntas, deixar as suas dúvidas, para que nós possamos, através dessa ferramenta, poder responder a sua pergunta, a sua questão ou a sua dúvida. Continue aqui, não esqueça de se inscrever em nosso canal e adicionar o sininho para que você possa receber novas informações e novos vídeos quando serão lançados em nosso canal. Que Deus esteja te abençoando e nós nos encontramos logo mais.